professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E a matéria é China, quadro humano. Bom, a gente já viu que as características naturais da China são bastante típicas, né? Você tem uma grande divisão entre o leste e o oeste, né? Entre a China oriental e ocidental. Isso também vai influenciar em algumas questões do quadro humano, tá? Então, quando observando o que foi exposto sobre o quadro natural, a gente vai perceber que a China que a gente chama de China ocidental, né? O oeste chinês, ele vai apresentar condições bastante desfavoráveis à presença humana. Isso vai conferir, né, vai acabar reproduzindo com que, dessa maneira, você tenha só 10% da população chinesa vivendo no lado ocidental, enquanto os outros 90% vão viver no leste. Inclusive, do lado ocidental vai encontrar também mais grupos nômades, né, mais grupos étnicos separados, enquanto no lado oriental a gente vai ver uma concentração muito maior da etnia Han, que a gente vai ver mais pra frente, que é a principal etnia chinesa, né. Essa questão, né, esses percentuais, muitas vezes podem criar alguns erros na hora que a gente vai fazer um cálculo. Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo se um país é povoado ou populoso, você vai ver se ele é populoso, você vai olhar o número total de habitantes, do mesmo jeito que você vai ver a população absoluta. Então, um país com uma grande população absoluta, que é o caso da China, ele é um país bastante populoso. Quando você vai ver se um país é povoado, você vai olhar a população relativa. Como é que eu calculo a população relativa? Eu vou pegar o total de habitantes e vou dividir pela área, tá? Então eu vou ver assim, olha, se eu tenho ali 1 bilhão de habitantes, eu vou dividir por essa área. O resultado dessa divisão, o produto dessa divisão, é que vai gerar aí a população relativa. Então, geralmente, às vezes você pode ter um país que tenha uma grande população absoluta, só que o território dele é muito grande, é o caso do Brasil. Você tem uma grande população absoluta, só que a gente tem um grande território. Então, quando você vai fazer essa divisão, você vê que ele não é tão povoado, tá? Ou você pode ter um país que não tem uma grande população absoluta, é o caso da Holanda, só que como você tem um território reduzido, na hora que você vai fazer esse cálculo, parece que você tem uma população, dá um resultado, um valor muito alto de população por área. Então, no caso da China, existe um problema na hora que você vai fazer esse cálculo, porque realmente eu tenho uma população absoluta muito grande. Mesmo quando eu vou calcular pela área da China, que é muito grande também, ainda assim dá um valor alto. Então a China ainda assim é um país populoso e povoado, porque o número de habitantes é tão grande que quando você vai fazer essa divisão, mesmo assim fica num volume alto. Mas essa divisão que a gente está falando não vai considerar a distribuição da população, tá? Que como a gente viu era bastante desigual, com 10% numa grande parte do território e 90% espremido numa outra parte. Então a gente pode observar essa forma, né? Então muito cuidado com esses percentuais da população desse país devido ao elevado número de habitantes que a China possui. Esses percentuais acabam representando a população de um Japão no oeste e o equivalente a 9 vezes a população japonesa no leste. Então dá pra ver que tem uma grande diferença aí. A China oriental pode ser considerada o maior formigueiro humano do planeta. Tá? A gente tem vários prédios que mostram realmente um formigueiro humano, muita gente concentrada em espaço bastante reduzido. A gente vai analisar alguns gráficos para entender melhor como é que funciona a distribuição da população, no caso da população chinesa. Então, composição étnica. A China ela é um país multiétnico, mas ela tem uma grande concentração da população numa etnia específica, que é a etnia Han, que a gente vai ver aqui no gráfico com essa cor azul, tá? E as outras etnias vão compor 8%. Então, a maior parte da população ela é Han. Como é o caso do Japão, também tem uma concentração de uma mesma etnia, né? Não tem uma grande distribuição. Então, etnicamente, o país é homogêneo com 92% do grupo Han. 8% da minoria corresponde a quase 3 vezes a população da Argentina. Então, mesmo essa minoria sendo 8%, ainda assim é muita gente. E reúne grupos como coreanos, mongóis e yunguis tibetanos. O nacionalismo separatista é uma preocupação das autoridades chinesas, porque principalmente no caso do Tibete, quando você tem um grupo étnico que está localizado fora, afastado desse grande formigueiro humano, dessa presença, desse controle do partido, né, principalmente no caso do leste chinês, quando eles estão em algumas áreas nômades, separadas, como é o caso do Tibete, né, nas montanhas do Tibete, esses grupos eles não se sentem representados pelo governo chinês,
principalmente porque o governo chinês vai apresentar uma postura bastante rígida. Então é normal que esses grupos defendam que aquele território pertença exclusivamente a eles. Então isso pode contribuir para o surgimento de nacionalismos e separatismos. E isso obviamente não é a vontade do governo chinês, que deseja manter ainda o seu território intacto. Bom, e sobre a composição etária, a gente pode destacar que a população é relativamente jovem, com uma parte da população na população economicamente ativa, o que contribui bastante para o potencial de existência de trabalhadores nessa região. Então, 67,6% da população está na população economicamente ativa, de 15 a 64 anos, enquanto 25% se encontra de 0 a 14 anos e apenas 6% tem mais de 64 anos. Tá? A população chinesa é em grande volume, ela é relativamente jovem, ela é disciplinada, como é típico dos orientais. Isso ajuda muito a atrair mão de obra, empresas buscando mão de obra nessa região. Só que as condições de trabalho na China não são as melhores, é tradicional que se escutem casos de condições análogas à escravidão na China, então é uma condição muito complicada que envolve vários conflitos internacionais em relação a isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!